No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Neste 7º dia do mês de junho, o sol brilhante parece mais pálido, como se a vida tenha perca de brilho. Faleceu ontem, após longa luta contra a velhice e a doença, Antônio Oliveira. Ele nasceu no pequeno vilarejo de Nossa Senhora das Graças, em Minas Gerais. Era filho de pais humildes que trabalhavam na terra. Aos 5 anos, perdeu o pai e foi criado por sua mãe, Maria da Conceição, uma mulher sólida e dedicada. Antônio era um menino tranquilo e estudioso. Apaixonou-se pela natureza desde criança, passeava pelos campos coletando rochas e observando as plantas. A vida na pequena vila era simples, mas feliz. Aos 16 anos, partiu para a capital, onde se formou em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dedicou a vida à saúde pública e trabalhou por quase 50 anos como médico pesquisador no Instituto de Saúde da Ribeira. Foi um dos principais responsáveis pelo programa de vacinação contra a febre amarela, o que lhe rendeu a Ordem do Mérito da Saúde Pública em 1987. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Antônio foi casado por mais de 50 anos com Maria Alice, uma mulher valentona e carinhosa. Aos 42 anos, perderam um filho, Pedro, em um acidente de moto. Essa tragédia marcou para sempre a vida da família e deixou-os mais unidos. Antônio era apaixonado pela leitura e tinha uma biblioteca de ouro, com obras clássicas e modernas. Ele costumava dizer que a leitura era o melhor remédio para qualquer doença. Também era um apreciador da música e tocava violão pela manhã, antes do café. Falaram dele no programa da Rádio Nacional e sua morte causou choque na cidade. No telejornal da Globo, foi homenageado com um minuto de silêncio. Seu nome foi citado no perfil publicado pelo jornal Correio da Manhã. Antônio Oliveira será lembrado como um médico carinhoso, um pesquisador dedicado e um cidadão exemplar. Ele faleceu, mas seu legado continua vivo na vida de muitas pessoas. E, acima de tudo, ele será lembrado pela paixão pelo trabalho bem feito, pela amizade constante e pelo respeito à natureza. A sua casa, com o olhar de fora, parece um velho sobrado que aguarda a presença de quem já não vem mais, mas mantém viva a memória. A neblina da manhã sobre a horta, a xícara de café forte no copo de vidro grosso e o prateleira de ferramentas no quintal, tudo lembra o silencioso trabalho de um homem que se esqueceu de si mesmo ao servir os outros. Ela faleceu ontem, aos 85 anos, em seu querido Casa de Pedra na pequena vila de Lagoa Dourada, no interior de Minas Gerais. Maria do Carmo da Silva nasceu lá em 1936, filha dos humildes Sebastião e Isadora, que mantinham um pequeno quintal onde criavam frutas e legumes para a comunidade. Carmo, como preferia ser chamada, era uma menina preguiçosa e sonhadora, mas com olhos deslumbrantes que pareciam ter muitas histórias para contar. Com o tempo, ela aprendeu a se esforçar em tarefas diárias, como colher frutas maduras no quintal ou cuidar das irmãs mais novas. Aos 20 anos, Carmo partiu para São Paulo buscar melhores oportunidades. Lá, ela cursou enfermagem e dedicou a vida inteira ao trabalho de saúde. Trabalhou em diversos hospitais públicos de São Paulo, sempre preocupada com os pacientes mais cansados e desamparados. Em 1985, recebeu o reconhecido Prêmio Mérito do Trabalho por seu incrível trabalho em combate à tuberculose no Vale do Anhangabaú. Carmo foi mãe de 4 filhos e abuela de 7 netos. Todos eles adoravam passar fim de semana na casa de fim de semana da família em Lagoa Dourada. Ela era conhecida por sua habilidade em preparar pão de queijo e goiabada caseira. Seus netos, a _start, iram como uma rainha, sempre com um sorriso e um abraço para todos.
A casa de Carmo na Lagoa Dourada era conhecida por todo o bairro, com suas toalhas de crochê colocadas sobre a mesa e o cheiro das ervas secas que ela guardava na prateleira da cozinha. Ela tinha uma vasta biblioteca de romances clássicos brasileiros e adorava ler deles no sofá ao lado da varanda. Em 1980, Carmo sobreviveu a um terrível acidente automobilístico que matou seu marido, José Carlos. Desde então, ela sofreu da perda da visão, mas nunca deixou de cuidar de suas rosas e orquídeas no quintal e de escrever seus poemas naquele pequeno caderno que sempre carregava consigo. Na televisão e rádio, todos falaram com afeto sobre Carmo, sua vida dedicada ao trabalho e à família. O jornal Correio da Manhã dedica uma página inteira a ela, mostrando suas conquistas e lembranças. Agora, Carmo descansa em sua cama favorita, com um sorriso eterno e o cheiro das suas flores que continuam vivas na casa onde morou por tantos anos. A rua onde ela residia passará a se chamar Rua Maria do Carmo da Silva, uma homenagem à mulher que fez a diferença em muitas vidas. Chico Buarque era o sol nas noites cárcere, um brilho inalcançável na prisão dos nossos sonhos. Em seu olhar, a promessa de amanhã, e em suas canções, a sina da esperança. Naquele rio que teve tanto mar, nasceu o filho do sol, cantor e mestre. Cantor das horas mais tristes e mais claras. Mestre do coração, dono do canto dos ventos. No entardecer da velha capital, ele surgiu com a voz da resistência, com a força da memória, com o tesouro das letras poéticas. Ele, que cantava de amor e liberdade, de esperança e justiça. Era uma espécie de solitário em festa. Um músico que nos dizia, não desista. A música de Chico Buarque é mais do que notas e acordes. É um olhar que vê além dos horizontes. Uma voz que canta o Brasil a todo sabor, de puro amor e fúria gentil. Ele nos lembrou sempre que a vida é um poema, que só pode ser vivida com sinceridade e paixão, com uma dedicação inabalável às artes, e um amor infinito pela terra brasileira. Quando ouvias uma de suas canções, sentia-se a força do mar, o som do pandeiro, a luz da tarde em Copacabana, e o coração quebrado pela beleza e tristeza da vida. Chico Buarque é o símbolo da nossa música popular, um ícone da resistência cultural brasileira, um poeta do amor e da liberdade, um cantor dos tempos difíceis e das esperanças. Ele foi aquele que nos lembrou que a vida é bela, que a música é a alma do Brasil, e que, em momentos de dúvida e sofrimento, é preciso cantar mais forte que nunca. No coração do Rio de Janeiro, num lugar onde as montanhas abraçam a beira-mar, nasceu Chico Buarque, um poeta encarnado, cujo nome anuncia o canto da terra em tono de viola. Filho de Sérgio Buarque de Holanda, historiador de espírito libertino e visão cosmopolita, ele herdou um legado inalienável, a amadurecida sabedoria de uma família intelectual, onde os debates cultos caminhavam em harmonia com a música dos passarinhos no jardim. Em um ambiente de tal rara qualidade, o menino Chico cresceu impregnado por literatura e sonho, rodeado de obras-primas que transformaram sua casa em uma biblioteca encantada, onde os espíritos dos grandes escritores se entrecruzavam nas páginas do tempo. Nesse reino enfeitado por pensamento e poesia, o pequeno Chico aprendeu a saber ouvir as vozes que habitam em nossa alma e a transformá-las em versos, em melodias. Ainda com os cabelos loiros, ele desbravava o mundo das letras e das músicas, como um explorador da sua própria consciência, onde os sentimentos e as imagens andam em busca de um lugar para se estabelecer, numa terra promissora de harmonia. No coração do menino, a natureza era uma poesia viva, e cada pássaro que cantava na janela, uma nota adicionada à harmonia do universo. E ele escrevia, com a leveza de um arco-íris que se derrama ao sol nascer, versos que despertavam em seus ouvintes um sentimento inconfessável, o desejo de se conhecermos melhor, a longínqua esperança de uma vida mais luminosa. Eles eram palavras que cantavam a história das pessoas comuns, dos sonhos silenciados que nossa alma guarda como tesouros escondidos em profundidade, e que só são despertados pela mágica do amor, da música e da leitura. Como um poeta anônimo, Chico Buarque cantava o canto do Brasil, onde a vida é uma canção contínua, e as montanhas e os rios dançam a batida das chuvas e dos solares.
Sua música é a semente de um futuro promissor, que brota da terra como um florescer de esperança, em meio à tempestade das emoções e das incertezas do ser humano. E ele cresceu nesse ambiente fecundo, onde o vento carioca toca as cordas da viola e canta ao mesmo tempo a história de uma família e a história de um país, em um tecido vivo de letras e melodias que se enrolam na alma como a fragrância das flores do jardim botânico. Nesse universo vereoso da criatividade, o jovem Chico Buarque aprendeu a transformar o sofrimento em beleza e o medo em coragem, em uma balada de vida que se entoa no coração do Brasil. E hoje, como uma espécie de testamento daquela juventude cheia de sonhos, Chico Buarque continua a cantar a sua música, uma vez mais transformando-se na voz dos anônimos e das esperanças silenciadas, numa poesia que se transforma em realidade. É a semente de uma nova era de paz e amor, plantada no coração do Brasil e cujos frutos brotam da terra como flores, cantando o canto do seu filho mais caro, Chico Buarque de Holanda. Naquele verão de juventude, o Rio de Janeiro brilhava em todas as suas tonalidades, em todas as suas cores. Era uma cidade vibrante, em constante movimento, cheia de sonhos e esperanças. Chico Buarque vivia no meio dessa alegria, mas também no meio das dificuldades, já que o futuro parecia um caminho sinuoso e incerto. Cercado pelos desafios do mundo adulto, Chico buscava refúgio na arquitetura, esse mundo de linhas retoquelas e formas geométricas que lhe davam segurança e ordem. Mas a música e a literatura eram as almas de sua criatividade, os lugares onde seu coração se expressava livremente. Ao compor suas primeiras músicas, Chico descobriu que podia transformar seus sentimentos mais intensos em poesia. As notas se misturavam aos versos e criavam um mundo cheio de emoções e sensações. A música tornou-se seu maior amigo, sua mais fiel companheira, sempre presente para compartilhar suas mais profundas experiências. Mas o Brasil estava vivendo tempos difíceis. A ditadura militar impunha censura e repressão em todos os ângulos da vida. Mas Chico continuou cantando, continuou escrevendo, mesmo com medo de ser silenciado pela força do poder. Ele soube que a música era seu maior meio de resistência. Era como uma espécie de aliança, um compromisso com a liberdade e a verdade. A cada nota tocada, a cada palavra cantada, ele reforçava essa promessa, escrevendo uma carta para o futuro, buscando mudanças e esperança. E assim, Chico Buarque encontrou seu caminho, sua verdadeira vocação. Ele se transformou em um artista comprometido, que não tem medo de lutar por seus sonhos, por seu amor pela música e por a vida em si. E é por isso que ele merece nosso respeito e admiração, porque ele nos lembra que, mesmo no meio da dificuldade e do sofrimento, a arte pode transformar nossas vidas, podemos encontrar esperança e luz. A vida de Chico Buarque é um poema em constante transformação, cada verso, uma nota cantada com ternura, cada estrofe, um testemunho da resistência e da bela luta pela liberdade de expressão. São quase 50 anos de carreira, mas o tempo parece não ter passado. A voz dele continua potente, suave como o fumo da tarde em Salvador ou o aroma do café da manhã em Brasília. Em seus discos lançados na fase adulta, resplandecem as notas mais sutis e delicadas, como no ápice de uma rosa que só pode ser apreciada com um olhar perto e cuidado. Aquele som que lembra o gom dos templos antigos ou a onda do mar em Copacabana é tão brasileiro quanto o futebol e tão universal quanto o amor. As palavras de Chico no teatro são como o vento que agita as folhas das árvores da Lapa. Elas surgem repentinas, se desdobram com vida própria e, em seguida, desaparecem, saindo do silêncio daquela noite carioca. Seus romances são um oceano profundo de sentidos e pensamentos, como aquele que cobre os lados das praias paulistas. As canções Construção e Apesar de Você são hinos da esperança e do amor, que vibram no coração dos brasileiros com tanta força que parece que a terra toda vibrar em uníssona durante o canto. Cada palavra, cada silêncio entre elas é um olhar profundo, um olhar que pergunta e que quer saber, mas também um olhar que espera e que acredita. No Festival de Música, Chico Buarque foi mais do que um artista. Foi uma força, uma luz, um coração que latia em sincronia com o ritmo da vida brasileira. Era como se a terra toda estivesse batendo no pé, cantando junto, querendo dizer algo, querendo compartilhar suas histórias, seus sonhos, seus tempos de festa e de tristeza. Recebendo inúmeros prêmios literários e musicais,
Chico Buarque se ergueu como um monte eterno, que resiste às tempestades da vida, às ondas do mar, às chuvas da Amazônia e ao calor da tarde em Belém. Ele é aquele ícone que nos inspire, que nos move e que nos faz lembrar que somos, todos nós, uma parte dessa grandiosidade brasileira que parece tão grande quando se olha para o céu no dia de sol. A vida de Chico Buarque é uma saga, um poema sem fim. E como esse poema, a sua música vai continuando, vai vibrando na alma da gente, vai sendo ouvida em casa e em rua, em festa e em solitária reflexão. Porque é mais do que uma música, é um coração que latia em sincronia com a vida brasileira. Chico Buarque, o divino intérprete da alma brasileira, um poeta encantador que dançou com a música e o verso, deixou para a posteridade um legado enriquecedor. Sua voz se tornou uma luz constante na tempestade, um refúgio nas horas de dificuldades, uma esperança em momentos de tristeza. Ele soube que o som das guitarras e os versos da poesia são a alma do Brasil, uma espécie de batuque constante no coração de um povo. Em suas músicas, Chico Buarque fala da vida brasileira com amor e solidão, mostrando as dificuldades de uma sociedade em constante transformação. Ele nos lembra que a arte é a alma do mundo, é o que nos movemos e nos inspira a lutar pela justiça, pela paz e pelo amor. A música de Chico Buarque não é apenas uma coleção de notas e acordes, ela é uma declaração da vida em si. E ele ensinou que a arte deve ser mais do que uma fonte de entretenimento, mas um meio para expressar o sofrimento e a solidão do ser humano. Ele derramou sua alma na música, transformando suas experiências em histórias que falavam da vida real brasileira. A cada nota tocada, Chico Buarque dava voz àqueles que não têm, mostrava a realidade dos que sofrem e denunciava as injustiças do mundo. Chico Buarque é uma referência de coragem e integridade, um defensor da liberdade de expressão e da justiça social. Seu legado vive na memória coletiva do povo brasileiro, que continua a cantar suas músicas como um hino à vida, à esperança e à luta pelo bem-estar de todos. Ele nos ensinou que a música é uma fonte de consolo e protesto, que ela pode unir as pessoas em momentos difíceis e inspirá-las a lutar pela justiça social. A voz de Chico Buarque continua vibrando no ar, como um lembrete do que é verdadeiro e autêntico.